Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Nutrição Digital. Meu nome é Marvin, eu sou nutricionista e hoje eu vim perguntar para ti: você faz o número 2 todos os dias? Você sabia que fisiologicamente o ideal é a gente fazer todos os dias pela manhã, nas primeiras horas ali da manhã? Mas calma que se você ainda não faz, não tem esse hábito intestinal ainda, eu vou te mostrar o que pode estar acontecendo, o que pode estar te trancando, certo? Então deixa o like, te inscreve aqui no canal e fica ligado em tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, certo? Então bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que o teu intestino ele está interligado com o teu cérebro. Então, quando o teu intestino não está muito legal, a tua performance também vai diminuir. Então, questões de pensamentos, questões de emoções, questões de humor vão ser afetadas pelo teu intestino, porque ele reflete no teu cérebro, tá? Então, só para você perceber que muitas vezes quando o teu intestino não está legal ou quando o teu cérebro não está legal, ele vai mandar mensagens ali para o teu intestino. Por exemplo, quando você está numa entrevista de emprego, você está nervoso, Esse nervosismo ele passa por teu intestino, que muitas vezes vai fazer com que tu tenha ali fezes mais líquidas naquele dia. Então só para você ver essa interação entre o cérebro e entre o intestino e entre o intestino e o cérebro, tá? Só que o intestino ele tem uma função específica que é quebrar ali o teu alimento que muitas vezes sai do estômago, fazer essa absorção desse alimento e depois fazer a liberação, do que não foi absorvido, para que você não fique ali com aqueles resíduos no teu corpo. Então essa é a função: quebra, absorção e liberação. Isso que o teu intestino faz de primeira mão, funções básicas para o teu intestino. Bom, e nesse funcionamento a gente tem que o melhor horário fisiológico, para o teu corpo é fazer essa liberação durante as primeiras horas da manhã. Por quê? Porque quando tu tem ali um período muito longo, ali dormindo, você vai ter ali um acúmulo desse bolo fecal, então você vai ter um acúmulo ali de fezes, e quando você acorda, você tem ali liberação de hormônio, você tem o aumento das motilidades intestinais, você muitas vezes come alguma coisa, e isso aumenta ainda mais essa motilidade intestinal, esse movimento do intestino. Então quando tem esse movimento do intestino nas primeiras horas da manhã, faz com que tu tenha ali vontade de liberar essas fezes. Tá? Então por isso que é mais fisiológico. E aí você estava se perguntando: pô, Marvin, mas eu nunca tive isso, nunca tive vontade de fazer fezes pela manhã, muitas vezes eu faço até à noite, tá? Por que isso deve estar acontecendo? Existem os principais, a coisa que eu mais vejo na questão do consultório são 3 principais problemas. O primeiro comum é a pessoa ter algum tipo de alergia, de intolerância, de sensibilidade e não saber. Isso é muito, muito comum mesmo, a pessoa às vezes não entende que o sinal de estufamento, o sinal de desconforto depois que come alguma coisa não é normal. Então esses são sinais que o nosso corpo dá e a gente investigando, a gente consegue identificar qual o alimento que está te incomodando, qual o alimento que tu tem ali essa sensibilidade ou tem até algumas vezes essa intolerância. Então quando tu tem essa intolerância, essa sensibilidade, essa alergia, isso acaba interferindo no primeiro nível, que é o nível de digestão, a parte de enzimas. Muitas vezes não tem as enzimas adequadas ou tem pouca enzima e isso faz com que tu tenha uma absorção ruim e uma liberação ruim. Então muitas vezes tu vai ter uma liberação mais acelerada ou muitas vezes uma liberação mais lenta e isso pode causar tanto diarreia quanto constipação. O segundo motivo que eu vejo mais ali no consultório é a questão da alimentação. Então a pessoa tem uma alimentação rica em proteína, rica em carne vermelha, então come muitas vezes churrasco, por exemplo. É uma carne vermelha que quando a pessoa come todos os dias interfere no intestino, interfere na flora intestinal. Então você comendo ali todos os dias carne vermelha não é adequado. Existem vários estudos mostrando isso, interfere na flora intestinal, faz com que a tua flora intestinal prolifere ali bactérias que não são tão boas para o teu intestino. Então quando tem uma flora intestinal ruim, muitas vezes você pode ter casos de constipação. Excesso de carboidrato também é outra coisa. Quando você come muita farinha durante o teu dia, tá? E você não coloca ali fibras, muitas vezes você vai constipar, porque o carboidrato em si, ele retém muita água. E quando tu tem essa retenção de água, você faz com que tu tenha fezes mais com volume maior, mais duras, e isso faz com que tenha mais constipação. Então o excesso de farinha
causa constipação. Além disso, a gente tem os fast foods, então ali que tem gordura, que tem carboidrato também, tem açúcar, isso faz com que tenha essas fezes mais duras, tá? Então quando você não tem uma alimentação que a gente chama de equilibrada, que tem ali água, frutas e que tem ali uma boa quantidade de fibras, faz com que tu tenha esse intestino mais preso. Então muitas vezes tu mudando a qualidade da tua alimentação, tu consegue, né, voltar a ter um hábito intestinal melhor. Muitas vezes tu vai começar a ver que tu tinha um hábito intestinal ruim e que tu vai começar a fazer número 2 em outros horários. Só de tu mudar a qualidade da tua alimentação. Faz esse teste. Durante 15 dias muda a qualidade. Você vai ver que você vai mudar o horário, né, que você faz o número 2. Isso é muito legal, porque você consegue ver que isso é saúde. E por último, a gente tem a liberação. Quando a pessoa tem um problema na liberação das fezes, né? E o que pode causar essa falta de liberação? A pessoa tem ali as enzimas adequadas, tem ali uma alimentação mais equilibrada, mas não está conseguindo liberar essas fezes. O que pode estar acontecendo? Existem alguns fatores, tá? Algumas vezes, ou o consumo de fibras, tá? Pode estar, não está tão equilibrado, então tem que ter um consumo de fibras insolúvel e solúvel equilibrado. Se tem um consumo muito grande de fibra solúvel e baixo consumo de fibra insolúvel, você acaba constipando. Então é importante que tu tenha ali um equilíbrio. Então quando tu for consumir, eu sempre dou essa dica, quando tu for consumir uma fruta, coma a casca, porque a casca é rica em fibra insolúvel e o que tem dentro, né, da fruta é fibra solúvel. Então ali a gente tem os dois juntos, você consegue ter esse equilíbrio. Então é importante que tenha ali fibra solúvel, que normalmente ali vem dos legumes, vem a parte de dentro, junto com a parte de fora, que é aquela casca, tá? Então é super importante ter esse equilíbrio, tá? Pessoas que têm também o baixo consumo de água, então a pessoa come direito, tá? Come bem, só que consome muita pouca água, então consome de 4 copos por dia. Isso não é o suficiente para que tu possa fazer com que essa fibra, né, gere esse movimento. Porque o que é essa última parte do intestino? Movimento. Então o teu intestino precisa se movimentar. Então a fibra faz com que o teu intestino se movimente, a gente chama de peristaltismo, tá? Que faz com que esse intestino se movimente. Então a fibra vai te ajudar a se movimentar, essa fibra insolúvel. A água vai fazer com que esse movimento aconteça, tá? E também o exercício físico. O exercício físico é super bom para a pessoa que está constipada, porque o exercício faz com que o teu intestino ele se mova mais rápido e libere essas fezes. Então você tem ali o exercício físico, o consumo de fibras insolúveis e o equilíbrio entre fibras solúveis e insolúveis, tá? E a água, o consumo de água vai fazer com que você tenha esse movimento mais rápido, tá? Então é super importante você ver. Eu tenho um problema lá no começo, então eu sinto, né, desconforto, ou eu tenho ali um consumo inadequado de alimentos ou excesso de alimentos ali que não são legais para minha flora intestinal, ou eu tenho ali uma falta de movimento, né, de peristaltismo no meu intestino, por isso que eu estou constipado. Esses são os principais motivos ali que causam a constipação. Então, e aí, qual é o seu? Curtiu as dicas? Deixa aquele like e te inscreve aqui no canal, beleza? Então te espero até o próximo vídeo.